Resolução CONTRAN número 24, de 21 de maio de 1998. Objetivo: estabelece o critério de identificação de veículos, a que se refere o artigo 114 do Código de Trânsito Brasileiro. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, usando da competência que lhe confere o artigo 12, inciso 1º, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e, conforme o Decreto nº 2.327, de 23 de setembro de 1997, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, resolve. Artigo 1º. Os veículos produzidos ou importados a partir de 1º de janeiro de 1999, para obterem registro e licenciamento, deverão estar identificados na forma desta resolução. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo os tratores, os veículos protótipos utilizados exclusivamente para competições esportivas e as viaturas militares operacionais das Forças Armadas. Artigo 2º. A gravação do número de identificação veicular, VAN, no chassi ou monobloco, deverá ser feita, no mínimo, em um ponto de localização, de acordo com as especificações vigentes e formatos estabelecidos pela NBR 3 número 6066 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, em profundidade mínima de 0,2 mm. Parágrafo 1º. Além da gravação no chassi ou monobloco, os veículos serão identificados, no mínimo, com os caracteres VIS, número sequencial de produção, previsto na NBR 3 número 6066, podendo ser, a critério do fabricante, por gravação, na profundidade mínima de 0,2 mm, quando em chapas ou plaqueta colada, soldada ou rebitada, destrutível quando de sua remoção, ou ainda por etiqueta autocolante e também destrutível no caso de tentativa de sua remoção, nos seguintes compartimentos e componentes. Primeiro, na coluna da porta dianteira lateral direita. Segundo, no compartimento do motor. Terceiro, em um dos para-brisas e em um dos vidros traseiros, quando existentes. Quarto, em pelo menos 2 vidros de cada lado do veículo, quando existentes, excetuados os quebra-ventos. Parágrafo 2º. As identificações previstas nos incisos 3º e 4º do parágrafo anterior, serão gravadas de forma indelével, sem especificação de profundidade e, se adulterados, devem acusar sinais de alteração. Parágrafo 3º. Os veículos inacabados, sem cabina, com cabina incompleta, tais como os chassis para ônibus, terão as identificações previstas no parágrafo 1º, implantadas pelo fabricante que complementar o veículo com a respectiva carroçaria. Parágrafo 4º. As identificações, referidas no parágrafo 2º, poderão ser feitas na fábrica do veículo ou em outro local, sob a responsabilidade do fabricante, antes de sua venda ao consumidor. Parágrafo 5º. No caso de chassi ou monobloco não metálico, a numeração deverá ser gravada em placa metálica incorporada ou a ser moldada no material do chassi ou monobloco, durante sua fabricação. Parágrafo 6º. Para fins do previsto no caput deste artigo, o 10º dígito do VAN, previsto na NBR 3 número 6066, será obrigatoriamente o da identificação do modelo do veículo. Artigo 3º. Será obrigatória a gravação do ano de fabricação do veículo no chassi ou monobloco ou em plaqueta destrutível quando de sua remoção, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 114 do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 4º. Nos veículos reboques e semi-reboques, as gravações serão feitas, no mínimo, em 2 pontos do chassi. Artigo 5º.
para fins de controle reservado e apoio das vistorias periciais procedidas pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito e por órgãos policiais, por ocasião do pedido de código do RENAVAN, os fabricantes depositarão junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União as identificações e localização das gravações, segundo os modelos básicos. Parágrafo único. Todas as vezes que houver alteração dos modelos básicos dos veículos, os fabricantes encaminharão, com antecedência de 30 dias, as localizações de identificação veicular. Artigo 6º. As regravações e as eventuais substituições ou reposições de etiquetas e plaquetas, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade de trânsito competente, mediante comprovação da propriedade do veículo, e só serão processadas por empresas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal. Parágrafo 1º. As etiquetas ou plaquetas referidas no caput deste artigo deverão ser fornecidas pelo fabricante do veículo. Parágrafo 2º. O previsto no caput deste artigo não se aplica às identificações constantes dos incisos 3º e 4º do parágrafo 1º do artigo 2º desta resolução. Artigo 7º. Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal não poderão registrar, emplacar e licenciar veículos que estiverem em desacordo com o estabelecido nesta resolução. Artigo 8º. Fica revogada a Resolução 659/89 do CONTRAN. Artigo 9º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 21 de maio de 1998.